Oi, pessoal! E aí, tudo certinho? Bom, hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios propostos. Então, peguem lá o capítulo 5 do livro 3, tá? Página 131. Correção dos módulos 22 e 23, aqui, ó, que fala sobre Campinarana, savanas e estepes. Os exercícios de aplicação a gente já fez, né? Então, vamos só corrigir para ver se ficou alguma dúvida, se vocês conseguiram realizar certinho. O número 2 era para fazer uma breve descrição das fitofisionomias savana e floresta umbrófila densa, certo? Então, primeiro savana, vamos pegar primeiro savana, fazer separado. Savanas são regiões de clima tropical, tá? E elas têm uma estação seca. Normalmente são regiões de transição, então entre bosques e prados, e tem uma vegetação bastante esparsa. Dá para a gente ver, né, gramíneas, porque a vegetação, além de esparsa, elas não são tão altas, são arbustivas, são arbustos, cascas grossas, e tem um predomínio bem grande de gramíneas recobrindo o solo. Já na floresta umbrófila densa, a gente não consegue ver essas gramíneas no solo, porque a vegetação é muito densa, é uma do lado da outra, né? Uma árvore bem colada na outra. Tem presença de muitos fanerófitos, lianas, epífitas, que são aquelas que ficam por cima de outras, né? Plantas que crescem sobre outras. Tudo isso em abundância. As plantas das florestas sombrófilas densas são perennifólias, ou seja, não perdem as suas folhas. Então, tem uma precipitação, uma pluviosidade, um índice alto de chuvas, e isso faz com que elas não percam essas suas folhas, não tenham, né, essa estação seca aí demarcada. É durante todo o ano marcado por mais umidade, mais chuvas. As médias das temperaturas nas florestas ombrófilas densas estão em torno de 25 graus, então é um clima quente, certo? E tem muita incidência solar. Então, essa é a característica da floresta ombrófila densa. O número 3 traz uma canção e está perguntando qual é o bioma retratado nessa canção. Então, vamos ver um trechinho aqui, ó. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha. Ó, tá falando só de coisas quentes, né? Nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado. Aqui, ó, falta d'água. Aqui a gente já tem a certeza de que se trata de um bioma com índices pluviométricos baixos. Índice pluviométrico é chuva. Se está falando em falta d'água, pode marcar direto a primeira. E pela secura, pelo tom que traz a canção aqui, ó, braseiro, quente, isso, calor, isso significa que deve ser a Caatinga, né? Um bioma que tem baixos índices pluviométricos lá do Nordeste brasileiro, tá? Número 5, página 132, tá falando um trechinho aqui, ó, e pergunta quais são as características dessa formação de caatinga que traz aqui no texto. Então, é um bioma brasileiro que durante o período seco as plantas acabam perdendo suas folhas e ficam meio esbranquiçadas, com os troncos meio esbranquiçados, aparentando ser uma vegetação morta. Tá? É bem aberta e espaçada, porte médio, tem muitas gramíneas, plantas de porte herbáceo, então nada muito com altura muito elevada, tá? A ocupação no Brasil, ao longo do tempo, fez com que fosse um bioma muito degradado. A gente perdeu boa parte, né, da nossa caatinga. No entanto, diversos estudos comprovam a riqueza e a biodiversidade desse bioma, apesar de parecer, né, que é uma vegetação até meio morta, seca, ali tem uma riqueza e uma grande biodiversidade, então, remetendo aí a gente fazendo com que a gente tenha que ter uma atitude de conservação em relação a esse bioma, já que ele é tão importante, tá? Agora sim, a gente vai voltar aqui para o texto.
vamos começar os módulos 24 e 25 falando um pouquinho mais sobre as demais vegetações, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre ecótono, restinga e manguezal. O que seriam? Página 125, módulo 24 e 25. O que seria ecótono? É uma área de transição. Então, quando a gente tem um bioma e outro bioma perto, entre eles a gente tem uma área de transição, ou seja, é uma área que não tem características só do bioma de um lado ou características só do bioma do outro lado. É uma área que acaba misturando essas características, certo? Então, o ecótono é uma área de transição. A palavra, ecótono deriva do grego, oikos, caso, tonos, tensão. Então, é um ecossistema até meio tensionado. Por quê? Porque ele tem que suportar características diferentes de dois, ou mais biomas. Então, é uma área de encontro entre dois ou mais biomas. Mescla comunidades vegetais, certo? Lá nos ecótonos, a gente vai encontrar espécies que são endêmicas, ou seja, que só existem naquela região de ecótono, não existem em lugar mais nenhum, certo? E a gente também vai ver que a transição, a mudança de um bioma para o outro, ela pode ser de forma abrupta ou gradual. Pode ser mais espaçada, mais alongada, tá? A gente também consegue perceber que o regime de chuvas e os tipos de solo vão influenciar muito na região de ecótono. Então, dependendo do regime de chuva, do tipo de solo que tenha naquela região, tudo isso vai afetar a distribuição das espécies que vão se encontrar ali, tá? Aqui a gente tem um exemplo na foto dos caniçais, que são exemplos de ecótonos. Essa planta aqui é uma espécie endêmica só encontrada no caniçal, que é um tipo de ecótono, tá? Onde que ela ocorre? Nos litorais, são áreas associadas à presença das espécies de caniço, que é essa plantinha aqui. E essa espécie ela é muito importante para a avifauna. Por quê? Porque ela serve de abrigo e oferece alimento para as aves. Então, aqui, nas áreas que tem esse caniço, são áreas propícias para as aves fazerem seus ninhos, para nidificação, para postura de ovos, tá? Então, é bem importante. Os ecótonos, como a gente viu, eles podem ter características diferentes, tamanhos variáveis, climas diferentes dentro de um mesmo ecótono. A gente pode ter microclimas, recursos únicos que só vão existir ali, que são influenciados tanto pelo clima, pela altitude, latitude, longitude e pelos tipos de solo que são daquela área, tá? Além disso, os ecótonos, eles são bons indicadores de mudanças climáticas. Então, quando um ecótono começa a sofrer modificações, a gente sabe que está existindo uma mudança climática ali. Então, são espécies boas indicadoras dessas mudanças, tá? Para estudo do clima mesmo. Vamos falar então um pouquinho sobre a restinga, 126. É uma área que tem influência direta do mar. Então, aqui na imagem vocês podem ver o mar, e essa parte aqui de vegetação próxima ao mar é a restinga. É uma região de transição entre a área costeira e a área oceânica, tá? Então, ocorre em todo o litoral, em toda a costa brasileira. Vem com uma fisionomia diferente ao longo da costa brasileira, mas sempre mantém algumas características iguais, tá? Então, a aparência pode alternar de campos e florestas, mas as árvores nunca vão ultrapassar 20 metros de altura, então não são árvores gigantescas, certo? É uma faixa alongada, porque ela acaba se estreitando e sendo longa ao longo, acompanhando a linha da costa. Apesar de ser uma área que recebe muitas chuvas, por ter uma quantidade de solo arenoso, areia do mar, areia em quantidade grande, acaba não sustentando as vegetações, as raízes das vegetações maiores. Então, ela não vai ser igual à floresta umbrófila densa, por exemplo, que tem muitas chuvas também. Mas lá, o solo consegue
sustentar as raízes de árvores enormes. Na restinga não, porque o solo é arenoso, tá? No passado, devido, né, à grande ocupação humana, principalmente no litoral do Sudeste, houve uma perda enorme de restinga. Até hoje ainda há, né, essa perda. Por quê? Porque muitas cidades, prefeituras acabam achando que a restinga atrapalha o turismo e acabam degradando, cortando a vegetação, tirando, fazendo calçamento aqui, e isso pode alterar até mesmo a linha de costa, porque é uma proteção natural contra, né, a força da água do mar. Então, isso acaba fazendo com que haja uma alteração bem grande aqui. Além disso, esse desmatamento acaba fazendo com que se perca a diversidade, a biodiversidade, e algumas espécies exóticas consigam se instalar aqui e acabem competindo com as espécies que já havia antes e se sobressaindo e acabam dominando a área. Então, as espécies nativas podem até deixar de existir por causa disso, certo? Atualmente, elas são APP, ou o que é isso? Áreas de preservação permanente. Elas não podem ser devastadas ou ocupadas. Mas o que a gente vê, infelizmente, são muitas pessoas, né, tirando a restinga, achando que tem que tirar mesmo, até mesmo por uma questão de beleza da praia, tirar e fazer um local mais urbano, certo? Mas é uma área de preservação permanente e isso, em teoria, é proibido, tá? Manguezais. O manguezal também é uma área de transição. Ele recebe influência de água doce vinda do rio e de água salgada vinda do mar. Então, é uma área que mescla essas duas características, água doce e água salgada, tá? Por ser uma área de transição desses ambientes assim tão diferentes, né, doces e salgado, o que acontece? Vão existir espécies que só são encontradas no manguezal, tá? Se distribui por todo o litoral brasileiro, então a gente tem bastante área de manguezal, embora boa parte tenha sido, né, destruída. Aqui, ó, na página 127, a gente tem uma curiosidade. Cerca de 15% de todos os manguezais do mundo estão no Brasil. Então, é uma quantidade bem grande. Nos estados de São Paulo e Paraná, por exemplo, a gente tem reservas de mangue que são importantíssimas, tá? Com certeza vocês já viram, né, uma imagem dessa, até mesmo aqui por perto. Tem em Paranaguá, tem nas praias, certo? Aqui no litoral do Paraná a gente tem bastante mangue. Quais são as características? As características principais do mangue são apresentar uma resistência contra essas mudanças ao fluxo das marés que sobem e descem. Então, essas vegetações, essas espécies, elas têm que aguentar o fluxo das marés e tem que aguentar também a quantidade do sal. Então, são espécies que são resistentes a isso, tá? É uma zona de transição, o solo geralmente é arenoso, sem cobertura vegetal e abriga uma vegetação herbácea, tá? Aqui a gente tem mais características: solo encharcado, lodoso, presença grande, né, de quantidade de sais, nutrientes e muita matéria orgânica. Essa matéria orgânica aqui, ó, ela vai servir de alimento para várias espécies. Então, o manguezal acaba se tornando a base de muitas cadeias alimentares, tá? Essa matéria orgânica, ela acaba muitas vezes se decompondo aqui e as bactérias que fazem essa decomposição acabam liberando um gás, que é o gás de enxofre. Esse gás de enxofre é que dá aquele cheiro característico, né? Um aroma característico de pântano. Então, os mangues, eles têm um cheiro bem forte. Apesar disso, né, desse cheiro e dessa aparência, eles não são locais que devam ser considerados sujos. Muita gente acha que por essa aparência, vou jogar o lixo lá no mangue, porque lá já está tudo poluído. Não é assim, né, gente?
Nós sabemos que essas áreas são muito importantes, como eu falei, são a base da cadeia alimentar de vários animais. E outra coisa importante é que essas áreas de manguezais, elas são áreas, como se fosse um berçário. Muitas espécies vêm se reproduzir e depositar ovos ali. Então, são áreas muito importantes que devem ser preservadas. As espécies vegetais são halófilas. O que é isso? Halófilas é que resistem a altas concentrações de sais ou de sal, tá? São plantas que têm adaptações a solos encharcados e a grande quantidade de sal. Então, como que vão ser feitas essas adaptações? As raízes são aéreas, como a gente pode ver aqui, ó, porque se ficasse tudo embaixo aqui do solo, devido a esse lodo, tem pouco oxigênio, as raízes não iam conseguir respirar. Por isso que as raízes são aéreas, tá? É uma adaptação. Além disso, os caules são do tipo escora, para se sustentar mesmo no lodo. E também, muitas dessas plantas têm glândulas de sal. O que são essas glândulas? São feitas para liberar os sais nas folhas, que são absorvidos junto com a água pelas raízes, tá? Aqui a gente tem outra informação sobre os estágios, os episódios, né, de degradação dos mangues. Em 500 anos de ocupação do Brasil, 60% dos mangues já desapareceram. Por quê? Por causa de problemas como poluição, derramamento de óleo, petróleo, esgoto doméstico, que muitas vezes é lançado direto sem tratamento, né, nas áreas de mangue, especulação imobiliária, então destruir o mangue para fazer uma área urbana, carcinicultura. 1 milhão de pessoas, mais ou menos, dependem do mangue para sobreviver. Por quê? Elas têm as suas atividades econômicas geradas pela pesca e coleta de caranguejos aqui. Então, é muita gente que sobrevive desses recursos. Não só por isso, né, mas também pela importância ambiental. Então, nós temos que preservar os mangues e, por lei, eles também são APPs, Áreas de Preservação Permanente, tá? Agora a gente já pode fazer os exercícios. Então, vocês podem fazer os exercícios de aplicação e os exercícios propostos das páginas 132, 133 e 134, tá? Tentem fazer, releiam o texto. Se ficar alguma dúvida, coloca lá no fórum do Sponte, que eu entro lá e já respondo vocês, tá? Então, tentem fazer esses exercícios para ver se vocês conseguiram entender. E caso fique alguma dúvida, é só entrar lá no fórum do Sponte, tá bom? Na próxima aula, eu faço a correção com vocês. Tranquilo? Então, bons estudos e até a próxima aula!